Paz. Hoje eu quero partilhar mais uma palavra com vocês. Tenho a certeza que esta palavra ela vai despertar as nossas vidas. Ela vai nos sacudir e nos despertar para aquilo que Jesus Cristo nos deixou. Então o que eu quero falar com vocês fala sobre o Evangelho, sobre o propósito da evangelização. A evangelização, ela é mandamento de Jesus para toda a Igreja de Cristo. A nossa missão, ela é evangelizar toda a criatura da terra. Todas as pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Ela foi uma ordem que Jesus nos deu, que Jesus nos deixou, para que toda a Igreja pregue a palavra de Deus, pregue o Evangelho de Deus. O Evangelho que salva. O Evangelho ele se baseia então no evangelismo e nas missões. O Evangelho de Deus ele se resume em pregarmos o Evangelho todo. É a Igreja de Cristo pregar o Evangelho todo. O propósito de Deus é que se pregue todo o Evangelho de Cristo. Nós vamos ver então aqui o que é que o apóstolo Paulo fala. Atos, no capítulo 20, vemos aqui então o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo se despedindo da igreja de Éfeso. A igreja onde o apóstolo Paulo ele ficou lá 3 anos. E então o apóstolo Paulo ele diz para aqueles homens: vocês são minhas testemunhas, que eu não deixei de anunciar a vocês, nem de noite, nem de dia, todo o conselho de Deus, toda a Escritura e toda a palavra de Deus. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo a testemunhar, ou seja, a bater com as mãos, porque o apóstolo Paulo sabia do chamado de Deus, sabia que Deus o levantou para pregar o Evangelho. E o apóstolo Paulo aqui fala que durante esses 3 anos o apóstolo Paulo ele prega o Evangelho todo, o Evangelho completo. Então o propósito de Deus é nós pregarmos o Evangelho todo. É uma forma completa. Nós precisamos pregar o Evangelho todo. O Evangelho todo, o Evangelho completo. Ou seja, se nós... O Evangelho todo, aqui quer dizer que nós não podemos omitir alguma parte do Evangelho. Nós não podemos omitir alguma parte do Evangelho. É preciso pregar todo o Evangelho, do início ao fim. De Gênesis a Apocalipse. Ou seja, é um chamado de Deus para toda a igreja, para a igreja completa de Cristo, para todo o cristão, anunciar todas as classes de cristãos, não importa a idade, não importa o sexo, não importa a cor, não importa a raça, o importante é que toda a classe de cristão, que todo cristão pregue, que toda a igreja de Cristo pregue. É importante. Esse é o propósito de Deus, pregar o Evangelho a toda a criatura da terra. Nós não podemos, irmãos, nós não podemos pregar um Evangelho prostituindo. Nós não podemos pregar um Evangelho prostituído. Nós não podemos pregar um Evangelho prostituído, um Evangelho miserável. Hoje em dia não se tem pregado o Evangelho. O verdadeiro Evangelho, ele é santo, ele é perfeito, ele é sem falhas, ele é a sã doutrina. O Evangelho de Cristo, ele é puro. E hoje em dia o que está acontecendo é que só se está pregando uma parte do Evangelho. Hoje em dia o mundo, a igreja de Cristo está pregando só uma parte do Evangelho. Ou seja, significa que não está a pregar o Evangelho completo, que não está a pregar o Evangelho todo. Quando nós estamos a pregar, nós não podemos falar só do amor de Deus e não falar da ira de Deus. Isso não é o Evangelho completo. Quando se fala só de promessas de Deus, só de bênçãos, e não se fala da cruz, ou seja, não se fala do novo nascimento, não se fala do novo nascimento, não se fala da cruz, e isso não é o Evangelho completo. Então, quando se omite
a regeneração, quando nós omitimos a regeneração, quando nós omitimos o arrependimento, quando nós omitimos a cruz, quando nós omitimos a fé, quando se omite então a santificação, isso não é o evangelho completo. Isso é pregar aquilo que as pessoas querem ouvir, pregar uma parte do evangelho. Isso não é pregar o evangelho completo. Esse não é o evangelho. Esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é pregar o evangelho completo. O propósito de Deus é pregar o evangelho completo. É preciso que eu e tu, é preciso que eu e você entendemos. Nós precisamos entender. Nós precisamos entender que é preciso pregar o evangelho completo. É preciso que nós saibamos todo. É preciso que nós saibamos o evangelho completo. É preciso que nós possamos entender, conhecer as Escrituras, conhecer a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. É preciso que nós saibamos o evangelho para então o pregar. O propósito de Deus é que nós possamos ensinar todo o evangelho completo. O propósito de Deus, Ele chama toda a igreja. O propósito de Deus, Ele chama toda a igreja. Todos somos chamados. A igreja completa é chamada para evangelizar. Todos nós somos chamados para evangelizar. É verdade que a igreja de Atos, nós vemos, a igreja de Atos, ela fala sobre, o apóstolo Paulo fala sobre os dons espirituais, ou seja, o dom do apóstolo, do evangelista, doutor, mestre e pastor. Mas nós precisamos entender que nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele foi derramado sobre a terra, sobre todo aquele que crê. Então, se o Espírito Santo foi derramado sobre as nossas vidas, então isso faz todos nós estar debaixo dessa ordem, da ordem de Jesus: ide e pregai o meu evangelho a toda a criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ou seja, se o Espírito Santo foi derramado sobre a terra, sobre aquele que crê, então nós precisamos entender que nós estamos debaixo dessa ordem, da ordem de Jesus, desse mandamento de Jesus. E esse mandamento, essa ordem para a igreja completa, a pregar o evangelho completo. Se eu e você, se nós não nos preocuparmos, se nós não estamos preocupados em pregar, em evangelizar, ou seja, em orar pelos perdidos, em orar pelas pessoas que estão lá fora, que estão morrendo, pela prostituta, pelo endemoniado, pelo aquele que não conhece Deus, se nós não estamos preocupados, então nós estaremos em pecado, nós estaremos então em desobediência diante de Deus. Se nós não tivermos vontade de ser instrumentos de salvação, se nós não tivermos vontade de abrirmos a boca para testemunhar a salvação, de abrirmos a boca para testemunhar para os ímpios a salvação, a cruz de Cristo, o arrependimento, a fé, então nós estaremos em pecado. Se tu não tens essa vontade, se eu não tenho essa vontade, se tu não queres, se eu não quero, então nós estaremos em pecado, nós estaremos a desobedecer a Deus, ao chamado que foi para toda a igreja, para a igreja completa, para todo o cristão, para todo o discípulo de Cristo. O propósito de Deus não é só evangelizarmos em uma só região. O propósito de Deus não é só evangelizar, não é só em uma só cidade, em uma só nação. Não. Muitos hoje em dia só querem evangelizar Muitos hoje em dia as pessoas só querem evangelizar a sua casa, a sua família. Outros querem evangelizar os desportistas, os atletas, os futebolistas. Outros querem evangelizar os muçulmanos. Nós precisamos mais à vontade. O propósito de Deus é que todos nós possamos pregar e testemunhar para todo o mundo, para todas as culturas, para todos os países, para todas as nações, sem fazer exceção de pessoas, sem fazer exceção de raça, cultura. Nós precisamos parar de fazer exceção de pessoas. Jesus, Ele nos chama para ir para as searas. Olha o que Jesus disse: vocês dizem que faltam 6 meses para a ceifa, mas olhai e vejam como os campos estão brancos, a seara ela está madura. Em todos os territórios tem searas, temos trigo
para colher. Jesus aqui ele se refere ao mundo. Jesus aqui ele se refere às almas que estão por aí perdidas. Jesus refere-se ao mundo, que o mundo está cheio, há muitas pessoas, mas poucos são os obreiros. Então, Jesus aqui está-se a referir às almas, às pessoas que estão perdidas. Jesus aqui chama obreiros, ceifeiros, trabalhadores de Deus, discípulos de Deus, cristãos, filhos de Deus, a ir até a seara, a ir ao mundo e pregar o Evangelho de Cristo. O propósito de Deus é pregar a palavra aos perdidos. Todos os perdidos, todos os ímpios, todos os pecadores necessitam de ouvir a palavra da salvação, o Evangelho da salvação. O propósito de Deus, irmãos, é testemunhar a toda a criatura da terra. É pregar o Evangelho todo, o Evangelho completo, por toda a igreja. Por toda a igreja, pregar o Evangelho todo, por toda a igreja completa, pelo mundo todo, pelo mundo afora, nação atrás de nação, região atrás de região, pelo mundo afora. É preciso a igreja pregar o Evangelho todo, é preciso a igreja pregar o Evangelho todo, pelo mundo afora, a cada criatura da terra. Nós não podemos fazer distinções de pessoas, nós não podemos fazer distinções de culturas, nós não podemos fazer distinções de raças, de cores. Jesus disse que toda a criatura ela deve ser evangelizada, todo o ser humano deve ser evangelizado, todo o ser humano precisa ouvir a palavra de salvação. Jesus Cristo não veio por ti, Jesus Cristo não veio só por mim, Jesus Cristo veio por toda a nação, veio por todo o mundo. Então todos precisam, toda a criatura precisa ser evangelizada, todo o ser humano precisa ser evangelizada. Nós, seres humanos, nós temos dificuldade. Nós, seres humanos, nós temos uma certa dificuldade. Então o que é que nós fazemos? Nós evangelizamos só aqueles que nós achamos que devemos, ou seja, só evangelizamos aqueles que nós temos empatia, ou seja, aqueles que nós temos simpatia. Nós evangelizamos somente aqueles que nós temos empatia e deixamos aqueles que nós temos menos empatia. Isso acontece muito hoje em dia, irmãos. Isso acontece muito, isso está acontecendo hoje no mundo afora. Isso está acontecendo. Nós temos feito exceção de pessoas e isso não pode acabar. Nós precisamos acabar com isso. Nós precisamos acabar por deixar isso não pode acontecer, isso não pode existir. Nós temos que entender que nós não dependemos da empatia, nós não dependemos da simpatia, nós não dependemos da outra pessoa, se nós conhecemos, se nós gostamos, não importa. Nós precisamos de aprender que nós não dependemos se gostamos ou não da pessoa, nós dependemos do Espírito Santo. E se nós temos o Espírito Santo, então nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Então, se nós temos o Espírito Santo, então nós temos que pregar a palavra de Deus. A pessoa que passa à nossa frente é essa pessoa que nós temos que falar. A pessoa que passa ao nosso lado é essa pessoa que nós temos que evangelizar. Não importa quem é a pessoa, não importa se é vizinho, se é polícia, não importa. Não importa, todos precisam de ouvir. Tu um dia ouviste a palavra de Deus, eu um dia ouvi a palavra de Deus, então nós não podemos guardar a palavra de Deus, nós não podemos guardar o Evangelho de Deus, nós não podemos guardar a misericórdia de Deus, nós não podemos guardar a salvação de Deus. Nós precisamos parar e pregar, nós precisamos parar, deixar a timidez, a vergonha e pregar a palavra de Deus. As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus e nós somos quem tem que abrir a boca. Se nós somos os discípulos, se nós somos os cristãos, se nós somos a igreja de Cristo, então nós precisamos abrir a boca para testemunhar. A Bíblia, ela é clara, irmãos. A Bíblia, ela é clara. Ela diz que Deus não faz exceção de pessoas. Logo, se Deus não faz exceção de pessoas, logo a sua igreja também não pode fazer. É ridículo se a igreja faz exceção de pessoas. É ridículo. Se a palavra de Deus diz que Deus não faz exceção de pessoas, como é que a igreja pode fazer exceção de pessoas? Como é que as pessoas podem fazer exceção de pessoas? Nós não podemos fazer exceção de pessoas. Seremos ingratos, seremos miseráveis, seremos hipócritas se nós fizermos exceção de pessoas. A igreja não pode fazer, é impossível, não podemos fazer. A igreja não pode fazer. Pensa bem, irmão, pense bem.
no teu trabalho. Pensa no teu trabalho neste momento. Quantas horas tu estás no teu trabalho? Quantas horas tu estás no teu trabalho? Quantas horas tu trabalhas? Quantas pessoas tu estás em relacionamento durante o teu trabalho, durante as horas que tu trabalhas? Quantas pessoas estão à tua volta? Quantas pessoas estão ao teu lado enquanto tu trabalhas? Quantas pessoas estão ao teu lado na escola, no ginásio, no teu dia a dia, na rua? Quantas pessoas passam por ti no teu dia a dia? Quantas pessoas tu falas durante o dia? Quantas pessoas tu te relacionas durante o dia? Será que tu já viste quantas oportunidades Deus te dá para abrir a boca e para testemunhar para as pessoas? Quantas oportunidades tu tens tido durante o dia? Quantas oportunidades eu tenho durante o dia? Quantas oportunidades tu tens durante o dia que Deus te dá? Será que tu queres mais oportunidades que essas que Deus te dá? Será que eu quero mais oportunidades do que as que Deus me dá? Pensa. Eu quero que tu penses quantas pessoas passam por ti durante um dia. Será que são 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas? Agora a pergunta é quantas pessoas dessas, quantas pessoas que passam por ti, quantas pessoas que tu te relacionas no teu dia a dia, quantas pessoas elas já foram diretamente abordadas por ti, evangelizadas por ti e por mim? Quantas pessoas nós temos? Nós já fomos diretamente abordar e evangelizar essas pessoas por nós. Quantas pessoas nós temos feito? 10, 20, 30, 40, 0, nenhuma. Pensa, reflete. Irmãos, quando eu estou aqui a falar de você, quando eu estou aqui a falar de nós abordarmos, de nós evangelizarmos, eu não estou aqui a falar de nós darmos uma Bíblia, eu não estou aqui a falar de nós chamarmos essa pessoa para ir à igreja. Não é esse tipo de evangelho, não é esse tipo de evangelizar que eu estou aqui a falar. A tarefa, a vontade, o propósito de Deus é toda a igreja falar. Se eu sou a igreja de Cristo, se tu és a igreja de Cristo, cabe a ti falar, cabe a ti evangelizar, cabe a ti a pregar, cabe a ti testemunhar a palavra de Deus. Essa é a tarefa, essa é a vontade, esse é o propósito de Deus. A igreja toda precisa falar, a igreja toda precisa testemunhar. Eu, você, todos nós precisamos, para que toda a criatura seja evangelizada, para que toda a criatura da terra ela possa ser evangelizada e ela possa ser alcançada, para que o máximo de almas possam ser salvas, resgatadas do império das trevas e levadas para o reino do Filho do seu amor, para que vidas possam ser salvas, para que vidas possam ser alcançadas pela misericórdia de Deus, pela mesma misericórdia que nos alcançou, que te alcançou a ti e que alcançou um dia a mim. Essa mesma misericórdia precisa alcançar, essa mesma misericórdia que nos alcança a cada manhã, essa mesma misericórdia que se renova a cada manhã, essa mesma misericórdia precisa alcançar outras vidas lá fora, precisa alcançar outros territórios, outras cidades, outras nações, outros povos. Essa misericórdia precisa alcançar os perdidos, os pecadores, os ímpios. E Deus conta conosco. Deus nos deu uma ordem, Jesus nos deu uma ordem: ide e pregai o meu evangelho. É um chamado para a igreja de Cristo, é um chamado para discípulos, para os cristãos, é um chamado de Deus para as nossas vidas. A mesma misericórdia que nos alcançou, ela precisa alcançar outras vidas. Nós não podemos nos comportar como religiosos, nós não podemos nos comportar como fariseus, nós não podemos nos comportar como um grupo secreto. Jesus Cristo veio por todos. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus não amou somente o Fábio, porque Deus não amou somente a ti, mas Deus amou o mundo inteiro. Jesus Cristo veio pelo mundo inteiro. Ele não só pagou pelos meus pecados, pelos teus pecados, mas pagou pelos pecados de um mundo inteiro. E é isso que nós precisamos entender. Nós não podemos guardar a palavra de Deus, nós não podemos guardar o evangelho de Deus para nós. É um chamado de Deus. Nós precisamos abrir a boca para testemunhar e pregar o evangelho completo. Não pregar somente aquilo que as pessoas querem ouvir, mas pregar a verdadeira palavra. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos que o Espírito Santo ele possa despertar, que o Espírito Santo ele possa te despertar, que o Espírito Santo ele possa me despertar, que o Espírito Santo ele possa nos despertar em nome de Jesus, que nós possamos realmente assumir o chamado, a vocação, o ministério, a carreira para o qual Deus
pôs em nossas mãos, que nós possamos ser realmente instrumentos de salvação, homens de fé, homens ousados, homens cheios de Deus e homens que pregam a palavra de Deus, que não se importam com aquilo que a pessoa do lado pensa, com aquilo que o irmão do lado esquerdo pensa, com aquilo que o irmão do lado direito pensa, com aquilo que as pessoas pensam, com aquilo que o mundo pensa. Não importa se nos chamam loucos, fanáticos, malucos, importa sim pregar a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Prega a palavra em nome de Jesus. Prega o evangelho completo. Se tu és igreja de Cristo, se tu amas a Deus, se tu dizes amar a Deus, a palavra de Deus diz que aquele que ama obedece. Então se tu amas a Deus, se eu amo a Deus, então nós precisamos obedecer a partir de hoje. Se tu viste este vídeo, se eu vi este vídeo, então Deus nos chama. A palavra de Deus corrige aqueles que amam e açoita aqueles que têm como filhos. É um chamado de Deus para as nossas vidas. Que Deus possa falar contigo em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz. Quem quiser partilha este vídeo. Este vídeo muitas vidas precisam ouvir. Muitas vidas precisam ouvir este vídeo e que vidas possam ser alcançadas através do nosso ministério, através da nossa pregação, através da nossa boca. A promessa de Deus diz: abra a boca e eu a encherei. Não sereis vós a falar, mas serei eu a falar pela vossa boca. Que o Espírito Santo possa falar em nome de Jesus. Amém.